Opa, aqui é o Hiro, do canal Satoshi Pio, e hoje eu vou comentar levemente sobre como o globalismo ele também chegou no Japão, tá? Esse vídeo não vai ser estruturado, com slides, igual eu normalmente faço aqui no canal. Eu só vou comentar alguns tweets aqui que eu vi, né, sobre a imigração em massa que tá acontecendo no Japão, que tem a ver com o globalismo, que foi o que eu comentei no último vídeo, e eu vou comentar sobre isso aqui levemente, eu vou ver uns tweets aqui com vocês pra dar uma risada, né, ver os japoneses puto, os brasileiros também comentando sobre. E pros meus inscritos, né, eu fiquei um tempinho aí sumido, eu tava com uma frequência de vídeos muito boa, eu parei, mas foi porque eu tava migrando pro sistema Linux, né, pro sistema operacional do Linux. E eu tava me adaptando a um novo editor de vídeo, me adaptando ao Linux no geral, e eu pretendo fazer vídeos sobre aqui no canal. Foi por isso que eu demorei um pouco aí pra poder postar vídeo. Mas enfim, indo pro assunto do vídeo, aqui o tweet, né, da Fátima, não sei quem que é essa mina, mas ela comentou: "Isso daqui não é o Paquistão, isso daqui é o Japão." E aí, como você pode ver aqui, cheio de islâmico, velho. E os caras parecem indiano, não sei se é indiano, se é árabe. O cara é tudo igual. Mas, tipo assim, claramente não são japoneses. E tem muito deles. Tem, tipo assim, muito. Olha isso, velho. Que porra é essa, mano? Tá até um prédio aqui com umas letras árabes. Não sei se isso aqui é tipo um consulado ou alguma loja que vende coisa do tipo. Mas assim, estão todos reunidos aqui em Osaka, no Japão. Aqui tem outro vídeo, né, do mesmo estilo mostrando como o Japão ele tá infestado desse tipo de gente aqui. Eu falo infestado no sentido de que é o que o globalismo quer, né? São pessoas de culturas totalmente diferentes infestando e parasitando outros países e outras culturas. E é isso que tá acontecendo no Japão atualmente. Aqui tem outro vídeo, que não é aquela multidão de árabe, de islâmico, mas o tweet fala aqui: "No Japão você não pode andar confortavelmente do lado de fora, sem um africano aterrorizar você por conteúdo." E aí você vê que ele tá gravando um TikTok, sei lá que porra é essa. E ele tá enchendo o saco de uma japonesa aqui. Tipo, perseguindo ela mesmo, andando pra caralho do lado dela. E cara, isso daqui, tipo assim, em qualquer lugar, velho. Até se fosse no Brasil, pelo menos aqui, né, que eu conheço, que o Brasil, se uma pessoa faz isso, cara, porra, encheu o saco demais, mano. Tá pedindo pra tomar um socão na boca, tá ligado? Porra, vai embora, velho. Imagina no Japão, com a cultura japonesa de não encher o saco dos outros, de respeitar o espaço privado, respeitar o silêncio, saca? Isso daqui, tipo, o que esse cara tá fazendo é um pecado mortal, velho. E isso daqui tá cada vez mais comum, mano. Infelizmente, velho. Enfim, eu também vi vários TikToks de indianos mesmo, importunando, assim, os japoneses, fazendo um monte de bosta lá no Japão. E, cara, pros japoneses que deve estar sendo um terror, velho. Não é à toa que eles estão muito putos. Agora eu vou mostrar o protesto deles, mas aqui você pode ver que os islâmicos, eles estão fazendo até passeata com a religião islâmica deles no Japão. Saca? E isso daqui é bizarro, velho. Tipo, os caras acabou de chegar no Japão, eles já estão fazendo passeata islâmica. Eles realmente querem só acabar com as outras culturas, acabar com as outras religiões e impor a religião deles. Eu não sabia, tá? Mas aparentemente o Ishiba é o tal do primeiro-ministro, eu acho, e foi ele que permitiu que os caras fizessem imigração em massa, que eu, se eu não me engano é com a desculpa de ser trabalho, né, que eles iam trabalhar no Japão, e eu não duvido que foi isso mesmo, mas com certeza veio com algo escondido, né, como um cavalo de Troia, né? O globalismo ele veio como um cavalo de Troia, porque você importar islâmicos indianos, cara, isso é pra você acabar com o seu próprio país, não tem outra explicação. Se você tivesse importando brasileiros, se fosse 30 mil brasileiros, com certeza o estrago ia ser muito menor. Porque os brasileiros, né, tem uma minoria, sim, é uma minoria, mas é uma minoria que respeita as outras culturas, que entendem que eles estão em outro lugar, que eles estão em outro país e que eles não podem fazer esta porra que eles estão fazendo aqui, saca? De ficar importunando as pessoas em volta e fazendo passeata com a religião deles. E com certeza importar 30 mil brasileiros ou 30 mil, sei lá, americanos, qualquer outra cultura, né? Qualquer outro tipo de povo ia ser muito melhor do que islâmicos ou indianos, porque esses caras realmente, eles não estão nem aí com sua cultura e eles querem que a cultura alheia acabe. É isso que eles querem. Isso já tá mais que provado com a Europa e também está sendo provado aqui no Japão, que se eles tiverem o poder de acabar com um governo e implantar um governo islâmico, eles vão fazer isso. Aqui você também vê outro cara, sei lá, acendendo uma porra de um fogos aqui, uma uma música fudida indiana. Eu realmente não sei se esse cara é indiano, se ele é árabe, afegão, eu realmente não sei diferenciar muito bem esse tipo de povo, mas porra, não precisa, tá ligado? Não precisa. É só você ver que eles estão importunando aqui o povo, estão realmente infestando aí as ruas do Japão, como já infestaram as ruas da Europa. E cara, é questão de tempo.
Só que é questão de tempo até o Japão ficar uma imundície total, ficar um esgoto a céu aberto, se o povo e se o governo não fizer nada a respeito. Mas o povo, ele já tá fazendo algo a respeito, né? Eles estão fazendo manifestações e, cara, é bizarro como eles estão realmente muito putos. Olha isso, olha a voz desse japonês, velho. O cara tá muito puto. E, tipo assim, tem que tá puto mesmo, tá ligado? Tem que tá puto mesmo. Os japoneses realmente se mobilizaram, e aí o tweet fala aqui, né? 10 anos de brasileiros, hahaha, macaco, um dia de indiano, marcha contra imigração. Porque, tipo, é realmente isso, tá ligado? Dá pra tancar brasileiro, saca? Se for um brasileiro, tipo, que tem um mínimo de consciência, é suave, não vai nem ser um incômodo. Se for um bortileiro médio, ainda dá pra tancar, vai importunar as pessoas, mas dá pra aguentar um bortileiro médio. Mas indiano, irmão, indiano caga na rua, velho. Indiano limpa a mão com bosta e é isso daí, tipo, que porra é essa, velho? Não tem como, é impossível. É impossível você importar 30 mil indianos pro Japão e ficar tudo bem, tá ligado? Não tem como, simplesmente não tem como. Aí tem os comentários aqui, né? Eu detesto seu povo brasileiro falando do indiano como se fosse a mesma coisa, sendo que não é, definitivamente não é a mesma coisa. Eu fico incrédulo como esse tipo de tweet tem, tipo, 3k de like. O Twitter realmente é um lugar que tem pessoas inteligentes e pessoas capacitadas, mas também tem um monte de pessoas idiotas e burras, como essa tal da Van aqui, que esse meme, tipo, não faz sentido, mano. Beleza, o brasileiro é um povo miscigenado, com certeza, mas não tem nada a ver com o indiano, irmão. Indiano é, tipo assim, uma escória da sociedade, o nível mais baixo de cultura que existe, mano. O cara postou o meme aqui, né, da mina branca, loira, com olhos azuis. Obviamente ironia, né? Mas enfim. Aí, tipo, tem esse vídeo aqui do cara. Nossa, que nojo, mano. O indiano cagando no. o indiano o indiano cagando no Starbucks. Isso aqui é bizarro, velho. E ele, tipo assim, indignado que eles estão expulsando ele. Ele tá, tipo, cagando na cadeira, velho. Que porra é essa, mano? Tipo, olha isso, velho. Não tem como tancar isso daqui, velho. Impossível. Vocês são confortáveis demais sendo xenofóbicos e é deplorável. Mano, como se ser xenofóbico fosse algo ruim. Não, irmão, você tem que ser xenofóbico mesmo. Você tem que olhar um indiano e falar: sai daqui, irmão. Não vem pro meu país. Fica no seu esgoto a céu aberto aí, foda-se. Tá ligado? E se os japoneses, eles olham dessa mesma forma pros brasileiros, cara, é direito deles, tá ligado? O japonês olhar pro bortileiro médio e falar, cara, eu não quero você aqui no meu país, é direito deles, irmão. Eu ficaria bem indo pro Japão, só que se os caras tivessem essa xenofobia de me olhar, ver que eu sou brasileiro e falar, caralho, você é um merda, você é macaco, eu vou entender, tá ligado? Eu vou entender, irmão, porque os outros brasileiros que foram pro Japão eram realmente um bando de macaco, tá ligado? Então eu não posso tirar esse direito deles de achar que todo o povo fora do Japão são os macacos, porque eles têm esse direito, cara, tá ligado? Eles têm essa experiência de ver esse monte de primata no país deles fazendo um monte de merda. Eles vão olhar pra isso e vão falar, caralho, realmente ser japonês é o único meio de ser civilizado, porque todo o resto é um bando de débeis. E mesmo que exista brasileiros ou indianos, né? Não sei se existe um indiano que não é nojento, mas mesmo que exista, tipo, essas pessoas, esses brasileiros, como eu e você do outro lado da tela, que sabe que você não é um bortilheiro, você é uma pessoa educada, uma pessoa que respeita o outro, né? Cara, a gente tá pagando pelos pecados do bortilheiro médio. O indiano que aparentemente não caga na rua, esse cara, ele tá pagando pelo pecado de ser indiano, entendeu? Então, assim, é direito do japonês ser xenofóbico, mano. Assim como é direito do brasileiro, mesmo sendo um povo miscigenado, ser xenofóbico com o indiano, entendeu? Tipo, pra mim isso é lógica básica, velho. Aí tem outro comentário. O Japão é um país que tá passando por uma crise de natalidade, povo envelhecendo, correndo o risco de extinção e fazem isso. Mas, irmão, como assim, velho? É muito melhor você ser extinto do que você passar seus genes pra um povo indiano, mano, tá ligado? O seu filho ser metade indiano, tipo, meu Deus, cara. Brasileiro até dá pra tancar o seu filho ser japonês e brasileiro, mas japonês e indiano, meu Deus, velho. Joga fora isso, mano, joga fora, tá ligado? E não é como se os japoneses eles fossem manter o povo deles transando com indianos, tá ligado? Os indianos eles vão só tomar o Japão, tá ligado? Daqui a algumas décadas, se continuar dessa forma, o Japão vai ser, os japoneses vão ser extintos, não vai ter mais gene japonês. Só vai ter indiano, fi, tá ligado? Então tem que expulsar indiano mesmo. E é isso, velho. Eles que cuidam da própria natalidade e não vai ser importando um monte de indiano ou um monte de povo islâmico que isso vai resolver, tá ligado? Aí outro tweet, né, comentando esse assunto, eu tenho que respeitar os japoneses, eles são os únicos humanos que estão ativamente trabalhando pra extinção da espécie. Mas, cara,
Realmente as pessoas acham que importar indiano é a solução pra natalidade, velho? Não, irmão. Tipo, que porra é essa, velho? As minas vão ser tudo estudadas aí pelos indianos, pelos islâmicos. E essa é a solução da natalidade, velho. Cara, o povo no Twitter parece realmente muito burros, muito incapacitados, velho. Vocês têm que resolver, eles, né, têm que resolver o problema de natalidade dentro do Japão, tá ligado? Com os japoneses, velho. Não importando pessoas, não, velho. Como eu falei, brasileiro até dá pra tancar, saca? Até dá pra você pensar se vale a pena importar brasileiro pra aumentar a natalidade. Mas indiano e islâmico, não, velho. Não. Esse povo tem que acabar. E se não for acabar, tem que ficar lá no lugar deles e pronto, velho. Não tem que ir pra outros países, não, mano. Aí tem outro comentário aqui. Sério, que povinho estranho. E depois que soube que assassinaram um líder de esquerda com uma espada, que fazia um discurso em um sindicato, perdi total interesse nesse país. Mano, você tinha que aumentar o interesse, irmão. Esse líder de esquerda era um comunista, filho da puta, que ia acabar com o Japão. Ia transformar o Japão na porra do Brasil, igual tá agora, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que o povo realmente é incapacitado intelectualmente quando eles veem que matar um líder de esquerda fez com que o Japão fosse uma das economias mais fodas do mundo. Fez com que o Japão fosse um país que tivesse uma tecnologia insana de desenvolvida, mano. Tipo assim, o que esse cara fez, né, de matar o líder de esquerda com uma espada, salvou o Japão, cara. Salvou o Japão. E esse povo, eles são muito burros, porque esse povo que eu falo, os brasileiros, que comentam esse tipo de coisa, porque eles não entendem, cara. Eles não entendem que o Lula no poder é uma desgraça, que a esquerda no poder é uma desgraça, velho. Saca? Esse povo aqui, eles merecem líderes comunistas. Eles merecem sofrer com o PT, tá ligado? Com o PSOL, com essas desgraças aí, com líderes comunistas, petistas, socialistas, eles merecem passar fome, cara. Porque quando a pessoa chega numa conclusão dessa, de que matar um líder de esquerda é ruim, foi ruim pro Japão, irmão, você tem que se fuder, velho. Tá ligado? Você tem que se fuder. E aí tem outro comentário aqui, né? Eles estão certos. Melhor ser extinto do que ver uma cambada de indiano tarado estudando e assediando suas mulheres e crianças. Cara, certíssimo, é isso mesmo. Você tem que expulsar esse povo em vez de aceitar que eles façam o que quiserem no país de vocês, mano. Na Europa, eles não se mobilizaram igual os japoneses estão fazendo. E é por isso que a Europa tá em decadência total, tá ligado? Por isso que a Europa tá se fudendo pra caralho e tá acabando com a cultura europeia, porque os europeus não fizeram nada a respeito. Se os europeus tivessem feito alguma coisa no começo da imigração e tivessem falado, cara, eu não quero esse povo aqui no meu país invadindo a minha cultura, cara, a Europa não ia estar fudida igual ela tá agora. Então os japoneses, eles realmente têm que continuar nisso daí, cara, e tem que fazer algo, mano. Tem que continuar nesses protestos, tem que ir movendo o ódio na base do ódio mesmo. E é isso, velho. Abra os comentários. Só puta defendendo importar indiano. É isso, basicamente, mano. É as putas do Twitter aqui com um cérebro de ameixa defendendo uma coisa que é imbecilidade total, velho. Não tenho o que falar mesmo. Quando indiano começar a emigrar pra cá, vocês vão estar que nem esses japoneses. Todos os países que têm imigração indiana reclamam dos caras. São extremamente sujos, não respeitam espaço alheio, acham normal assédio, coisas como passar a mão em mulher é normal na cultura deles, etc. Então, assim, você vê a contradição, né? A famosa hipocrisia da esquerda. Quando eles são teoricamente contra estudos e assédio, eles querem ser, tipo assim, contra todo tipo de preconceito. Tá ligado? Então, ao mesmo tempo que eles defendem que não há assédio, eles defendem que indianos podem ir para outros países e assediar as mulheres lá. Tá ligado? Porque eles tentam pagar de bons samaritanos, de que tem uma moral intocável. E não, eu não sou xenofóbico, eu não sou racista, eu não sou a favor de crimes. Mas não tem como você ser tudo isso ao mesmo tempo, irmão, tá ligado? Se você é contra o estudo e o assédio, você tem que ser xenofóbico contra indiano e islâmico. Simples assim, irmão. Não tem essa de você pagar de bom moço, com uma ética intocável, uma moral insana. Não, cara. Ter preconceitos, ser xenofóbico é normal e deve ser incentivado, irmão. Porque se você não for preconceituoso, você vai acabar morrendo, tá ligado? Se você estiver andando na rua à noite e você vê um cara negro encapuzado indo na sua direção, se você não for preconceituoso, você vai morrer esfaqueado, entendeu? Você vai ser roubado. Você tem que ser preconceituoso, você tem que ser xenofóbico, mano. Em alguns casos, claro. Na maioria dos casos, né? Porque, porra, hoje, se você não for contra a imigração em massa, você provavelmente tá fudido. Na Europa, os caras não foram e estão fudidos. No Japão, eles estão sendo contra, né? Mas, tipo, já tá acontecendo a imigração em massa e eles estão ficando fudidos, entendeu? Então, assim,
Cara, ser xenofóbico, ser preconceituoso hoje é sobrevivência pura, irmão. É pura sobrevivência, só isso. É aqui você vê os japoneses protestando mais também. Você consegue ouvir a raiva do público japonês contra o Ishiba, né? Isso é o governo globalista. Provavelmente o Ishiba deve ser, que é o primeiro-ministro, ele deve ser infiltrado aí do globalismo e tá fazendo essa porra. Igual os líderes da Europa, da União Europeia, que são infiltrados também e são financiados pra fazer esse tipo de merda. E o protesto lá tá insano, velho. Aí você vê um monte de velhinhos, né? Aí tem alguns jovens aí no meio. Olha isso, o japonês tá muito puto, mano. Um monte de câmera aí gravando, protesto, pá. É isso, não tem o que fazer, mano. Tem que protestar mesmo, tem que ser contra essa porra mesmo, velho. Aí mais vídeo aqui do protesto. Aí aparentemente eles estão gritando aqui: nos dê o nosso país de volta. Eu não sei japonês, né? Então não tem como eu confirmar isso, mas provavelmente deve ser mesmo. E os japoneses estão muito putos, mano. Com razão. E isso daqui é um discurso que eu não vou tocar inteiro. Mas é uma menina, ela falando sobre como tá sendo difícil, né, lidar com esses imigrantes. Ela falando que tá com muito medo do governo, né, do Mr. Ishiba, que é ele que tá trazendo essas pautas aí globalistas. Falando que os japoneses eles não têm um futuro seguro, né, porque o Mr. Ishiba, ele tá, se ele continuar com o governo que ele tá fazendo de trazer esse monte de imigrante, eles estão fodidos, né, o futuro deles realmente vai ser incerto. E eles estão certíssimos, mano. Tem que ser contra essa porra mesmo, tem que falar que tá com medo do futuro do país e tem que fazer algo contra os governantes, velho. Aí outro japonês falando aqui: estatisticamente falando, o Japão é um dos países mais seguros para mulheres. Só que isso pode mudar por causa da imigração em massa de estudadores, né? Porque que são os islâmicos e indianos, que os caras eles chegam no país e automaticamente o índice de estudos aumenta, né? Como se isso fosse uma coincidência. Olha só que coincidência, né? Todo país que imigra em massa indiano ou islâmico, as mulheres acabam sofrendo mais, né? Porque elas são estudadas, são assediadas, são um monte de coisa. E eu tô falando a palavra estudar, né? A palavra estuda aqui pra não ficar uma palavra tão... que é uma palavra bem feia de se falar, né? É uma palavra meio merda de se falar, mas, tipo assim, é realmente bem grave o que tá acontecendo lá no Japão. E isso já aconteceu com a Europa, né? Como eu falei no meu último vídeo. E vai continuar acontecendo, mano, se ninguém fazer nada. E os japoneses, eles estão fazendo alguma coisa, né? Ainda bem. Eu espero que eles consigam reverter essa situação aí. Aí aqui, né, um meme. O meme, tipo assim, você nem precisa entender o título aqui do meme, mas tipo, antes os governos para poder destruir populações, eles tacavam bombas atômicas, mas agora é só soltar um monte de indiano, um monte de islâmico e africano que acaba. O país simplesmente se destrói, se corrói. E isso é totalmente correto. Você vê que, por exemplo, as cidades no Japão que foram bombardeadas, né? Que foi a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Cara, elas estão perfeitamente bem hoje em dia, tá ligado? Eles conseguiram construir a cidade, reconstruir a cidade perfeitamente. E as cidades são bem suaves de viver, tá ligado? Como qualquer outra cidade no Japão. Mas agora você solta um monte de indiano e islâmico, acabou, irmão. Não tem governo que tanque isso não tem reconstrução que arque com as consequências disso, velho. As consequências do multiculturalismo, cara, é bizarro. São realmente piores do que uma bomba atômica, velho. E isso é realmente bizarro, mano. É insano você pensar isso, tá ligado? Então esse protesto dos japoneses contra a imigração em massa, cara, eles estão certíssimos, velho. Tem que ser xenofóbico mesmo, tem que ser racista mesmo e tem que, tipo assim, obviamente você não vai atentar à vida de um indiano ou de um africano, né? Você não pode violar o direito dele de viver, mas você pode protestar que ele viva em outro lugar, tá ligado? Você tem o direito de falar: então, irmão, eu não vou te bater, eu não vou te matar, mas por favor, vá embora do meu país, seu merda do caralho, que eu não quero você cagando na minha rua, eu não quero você enchendo aqui meu país de lixo, não quero você assediando as mulheres daqui, então vá embora, seu merda do caralho. Eles têm esse direito e eu inclusive incentivo que eles continuem nisso, velho. Aí esse daqui é um vídeo mostrando como alguns parlamentares lá do japoneses estão dormindo no plenário. E, cara, isso aqui eu achei muito engraçado. Porque lembra o Brasil, né, velho? Só que no Brasil tem problema pra caralho pra poder resolver, né? No Japão não tem tanto problema assim, né? Agora que tem esse problema de imigração.
e os filhos da puta não estão resolvendo. Eles estão dormindo aí. No Brasil você consegue ver um monte de político mexendo no celular enquanto estão votando leis. Então, tipo assim, é isso que eu acho engraçado porque é normal no Brasil, tá ligado? Você vê um político dormindo assim não ia ser tão absurdo de ver. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo, guys. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu realmente só comentei levemente. Eu acho que é da hora esse tipo de vídeo, sabe? Que eu posso só conversar aqui de forma livre, sem precisar pensar num roteiro e não sei o quê. E eu posso também atualizar vocês, né? Sobre o que tá acontecendo no mundo, sobre o que tá acontecendo aí a respeito do globalismo, da esquerda no mundo inteiro e tal, as notícias aí do Brasil, que eu também quero fazer sobre o Brasil. Diz aí se você gostou desse estilo de vídeo, né? Deu só comentando aqui. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Veja o último vídeo que eu fiz sobre o globalismo. Se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos, né? Parecidos com esse, onde eu falo aí minha opinião sincera sobre as coisas. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.